Oi, diz aí, meu Ceará, Osvaldozinha, fera no ar. Osvaldozinho, vamos embora. Augusto César, tu foi pro jogo ontem? Tu viu? Tu viu o que eu vi ou você não viu nada? Eu vou dizer umas coisas para vocês, sabe? Eu vou dizer umas coisas para vocês, principalmente para minha querida torcida do Fortaleza. Eu me lembro de uma boa parte dessa imprensa, inclusive fez até promessa para o doutor Pablo sair do Fortaleza, que saiu, terminou saindo, terminou sendo demitido de uma maneira estúpida, irresponsável até. Aí você é influenciado por essas pessoas que não conhecem futebol, não conhecem. Eu digo isso porque eu conheço e sei quem fala em futebol e quem não fala. Contador de história, para mim, não vale futebol. E é o que eu estou vendo. E ninguém está dizendo. E o Fortaleza está nessa situação, vocês me desculpem. Mas uma boa parte da imprensa é culpada. É culpada. Porque, como diz o Gilberto Lourim, eles puxam o freio de mão. Não traz a verdade. É o que eu vi ontem. E olha que eu vou com todo conforto, hein? Eu não pago para entrar no Castelão, vou para camarote, tá? E o que foi que eu fui fazer lá? Ver o que de perto? 2 times ruins. Fazia muito tempo que eu não assistia uma partida de futebol tão ruim. Digo isso de toda sinceridade para vocês. Ali, para quem pagou, é para devolver o dinheiro. É uma vergonha o futebol que foi apresentado ontem. Ali foi um futebol de mentira. Verdade foi o resultado. Que o time ruim, tanto o da Argentina como o Fortaleza. Eu tive vergonha, olha, eu fiquei com tanta vergonha. Como é que o Fortaleza me traz um futebol daquele? E não foi a primeira vez, não. Contra o Botafogo também é a mesma coisa. O time não joga. O time não consegue nem correr em campo. Mas tem a história do puxa-saco. Tem a história do Zé Promessa. Olha o cara fazer promessa para o doutor Pablo sair do Fortaleza para entregar o Fortaleza na mão desse rapaz. E vou dizer mais. A diretoria, não sei mais nem se tem diretoria, tá? Não sei. Porque essas contratações que estão sendo apresentadas, nenhuma ocupa um time de Série A. Nenhuma, pode ter certeza. Nenhuma dessas contratações vai ocupar lugar de um time de Série A. Como eu já disse aqui, não é o Fortaleza que contrata, não. Eles é que contratam o Fortaleza, entendeu? Aquele jogo de ontem, aí é para levar uma pizza de peão roxo dentro do vestiário. Como é que um técnico traz um time? Olha, ele teve uma semana.
Porque todos esses jogos que vem do Fortaleza, ele teve um espaço de uma semana para aprontar a equipe. Ou não foi assim, ou não é assim. Vocês querem enganar quem? Querem enganar quem? Duas equipes ruins, de nenhum momento apresentou uma jogada só de futebol. Só uma. Para compensar a gasolina que eu gastei para ir para o Castelão. É uma vergonha. É uma vergonha. E é um time de Libertadores. Um time de Libertadores. Tanto o seu Fortaleza como o seu Vélez. Dois times ruins. A Libertadores não era nem para aceitar uma apresentação daquela. Não era. Porque não vê futebol. Libertadores são famosas pela competição, pela Conmebol, tão famosa, tão exigente. Exige campo, existe não sei o quê. E aceita uma apresentação daquela. Uma vergonha, rapaz. E você paga caro, você se sacrifica para ir para o estádio. É uma puta mão de obra para chegar no Castelão, outra mão de obra para sair. E você vê uma apresentação daquela. Que há? Que há? Num nível com conversa mole. Aquela do Botafogo, criaram a desculpa porque o jogador foi expulso. Olha aí. E ontem? Que conseguiram jogar pior do que o jogo do Botafogo. É porque o time, o outro da Argentina, é tão ruim, outro time ruim. Qualquer um time aqui de subúrbio, com todo respeito, ganha daquele time. Ganha daquele time. Esses times entre amigos mesmo, ganha, que o time é ruim. E o Fortaleza conseguiu ser pior do que ele, que jogou dentro de casa, ao lado da sua torcida, e não conseguiu fazer um gol. Um gol. Aliás, faz tempo, eu nem me lembro do último gol que o Fortaleza fez. Vocês querem que eu diga o que aqui? Querem que eu vá puxar o saco de dirigente? Quer que eu vá enganar vocês, como eu vejo? Muitos enganando aí, a troco de que eu não sei, mas enganam. Enganam. Não trazem a verdade. Aquele jogo de ontem, se a diretoria tivesse respeito à torcida, mandava devolver o dinheiro que pagaram. Para ver uma pelada. Aquilo não é nem pelada, aquilo é um racha. Aquilo é uma vergonha. Duas equipes de Libertadores, olha só, e me apresentam o futebol daquele dentro do Castelão, na cara de quase 30 mil pessoas. Vocês estão pensando o quê? E olha que ele está nessa Libertadores, que foi o doutor Pablo ainda que deixou, hein? E ainda aparece um cabeça de vassoura fazendo promessa para o doutor Pablo sair do Fortaleza, que ele não era mais o técnico. Que era o momento dele sair. Fez até promessa, meu amigo. Olha até que ponto chega essa crônica esportiva desse Estado. São culpados. São culpados. Como também, quando o Ceará caiu também, a participação da crônica também teve participação. Porque eles não trazem a verdade. Por que eu vou dizer aqui
que as contratações do Fortaleza vão resolver o problema, não vai. E digo mais, esse técnico foi incompetente no jogo contra o Botafogo e mais incompetente ainda com a apresentação do time ontem. Futebol, ninguém me engana. Não me engana. Eu vivo futebol desde menino, desde a época da bola de pano. Quem conhece futebol sabe disso. E você precisa ter conhecimento, prática, bom senso. Você precisa ter o espírito olímpico. Você precisa ter respeito à história do clube. Você precisa ter respeito à sua torcida. A torcida saiu tão revoltada no outro estádio, tão tonta, que ainda fizeram confusão fora do estádio. Não é brincadeira, não. Você gasta dinheiro, se sacrifica para ver uma porcaria de futebol daquele. Numa apresentação, vocês estão brincando com Fortaleza. Vocês estão brincando. É o que eu estou vendo e é o que eu estou dizendo. Porque eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém. O meu pai não me ensinou a puxar saco. Porque quando a pessoa puxa saco, é porque não serve para nada. Só serve para puxar o saco. E eu estou vendo, estou me antecipando até, e vendo a situação do Fortaleza, que é preocupante. Mas é muito preocupante. Fortaleza tem um jogo agora contra o Fluminense. E olha que o Fluminense jogou ontem. É no sábado. Pelo Campeonato Brasileiro. O que é que você acha com esse futebol que ele apresentou? O que é que você acha? Você aposta? O jogo é no Rio de Janeiro, no Maracanã. Fortaleza está na zona de rebaixamento. Eu não vou aqui enganar a torcida do Fortaleza. As pessoas estão ouvindo outros que dizem que é comentarista, mas não é. Não sabe. É como eu digo, todo mundo hoje canta, todo mundo hoje já cantou, todo mundo hoje fala em futebol, todo mundo fala, comenta, diz que comenta, mas não comenta porque não sabe. É só você ouvir. É só você ouvir como é que é o comentário. Estão brincando. É por isso que o rádio, principalmente o AM, tem narrador hoje na AM que narra para o operador, que ninguém ouve. Não é possibilidade. FM tomou de conta. Você ouve, em casos isolados, como você ouve no Souza Filho. Você ouve o Souza Filho. Você ouve o Messias Alencar. Mas os outros, ninguém ouve. Só o operador. Está narrando e comentando para o operador. Sabe o que é isso? É perdendo a credibilidade. Que aqui brinca de fazer rádio. Aqui se brinca. O rádio aqui hoje é um rádio moleque. É na molecagem. É na brincadeira, no deboche. Fazem tantas reuniões, tantas convenções. E cada vez mais, você pode escutar e ouvir o que eu estou dizendo. Pode escutar e ouvir o que eu estou dizendo. Você entenda o porquê que eu estou falando isso. É impressionante. Eu até lamento, sabe? Eu até lamento. Mas a verdade é essa. E eu vou chamar aqui mais uma vez a atenção do meu querido amigo Rolim Machado.
Doutor Rony Machado, o senhor é a maior autoridade do Fortaleza Esporte Clube. Se o senhor quiser acabar com a SAF, tirar, não quero mais a SAF no Fortaleza. Basta uma palavra sua, basta uma palavra. Não pode ao Fortaleza dessa sequência de derrotas. O senhor se lembra do último gol que o Fortaleza fez? Eu não me lembro. Não me lembro. E eu vejo o Fortaleza, as perspectivas são sombrias. Olha, o Fortaleza não presta conta, tá? A SAF não presta conta. E o senhor, doutor Rony Machado, o senhor não cobra. O senhor não exige a prestação de conta. Fortaleza não tem dono. O dono do Fortaleza, não me canso de dizer, é a sua torcida. Essa sim, essa é o maior patrimônio do Fortaleza. Fortaleza tem mais de 40 mil sócios torcedores. Fortaleza tem dinheiro de televisão. Fortaleza tem patrocinadores. E todo esse dinheiro vai passar. Sabe para quê? Para pagar os salários deles, porque estão vivendo às custas do Fortaleza. Falei até falar. Miguel, como é que você faz uma pergunta daquela, Miguel? O que é isso? O que é isso? Vocês viram a coletiva do técnico do Fortaleza? Vocês ouviram? Vocês ouviram as perguntas da reportagem? Engraçado, né? Nenhum perguntou a ele por que seu time joga tão ruim desse jeito. Teve uma semana para trabalhar e o senhor apresenta um time desse? Na Libertadores, que é uma competição que merece todo respeito. Ninguém fala. Ninguém diz nada. Vão lá para puxar o saco, como se ele fosse o maioral. É o que eu ouvi ontem na coletiva. Nenhum tem a coragem de perguntar o que é para ser perguntado e dizer o que é para dizer. Não diz. Não diz. Se eu tivesse a oportunidade, eu quero dizer para ele, se eu passou uma semana com o elenco na sua mão, e o senhor perdeu de 5-0 para o Botafogo. O senhor passou mais uma semana e me faz uma apresentação dessa. Pronto, só isso que eu quero saber. Como é que o senhor consegue fazer um time jogar tão ruim? Essa era a pergunta. Não ia lá dizer, não sei o quê, PPP, cadê fulano, cadê ciclano? Conversa mole em futebol. Eu já disse aqui, futebol tem que ser verdadeiro. Você não pode enganar as pessoas. Não pode. Você não sabe a decepção que eu tive com o time do Fortaleza ontem. Como é que faz uma apresentação daquela? Deu sequência do jogo contra o Botafogo e do jogo de ontem. 2 jogos decepcionantes. Eu pensava que o Fortaleza ia se recuperar ontem. Acreditava. Hoje eu não acredito mais. Nem no Fortaleza, nem na diretoria, e nem na comissão técnica. Não acredito mais. Fortaleza está mal das pernas, um time apático dentro de campo, time sem reação. E graças a Deus que ele pegou um time ruim, pior do que ele. Foi um jogo nota 0. Por isso que eu falei, futebol de mentira e verdade
só o resultado. É o que eu vi. E lamento pelo torcedor, pelo sacrifício que ele faz, pelo amor que ele tem ao clube. Não é brincadeira, não. Queira ou não queira, faz falta. Principalmente o torcedor que vai para a arquibancada, vai no sacrifício. Dificuldade, transporte coletivo, dificuldade para chegar, dificuldade para sair. E você me faz uma apresentação daquela. Fortaleza fez tanto investimento, jogou tanto dinheiro fora. Jogou fora com esse Davi Luiz. Jogou fora com o diretor de futebol. Foi lá no Belém do Pará trazer o Sérgio Papelinho. Gastou quase 1 milhão para tirar ele do clube do Remo. E o que o Remo fez? Trouxe o diretor de futebol do Flamengo. Era campeão de Libertadores, de Copa do Brasil, de Recopa, campeão brasileiro. Está lá como diretor de futebol do Remo. E o Fortaleza me veio trazer um diretor de ter essas contratações, pode mandar voltar tudinho. Pode mandar voltar. Não vai resolver o problema do Fortaleza, não. Não vai. O que eu vi ontem desses jogadores que foram contratados, pode mandar embora tudinho, não fica um. Nenhum. Estou elogiando esse Matheus Pereira aí, mas já disse aqui, ele tem um bom toque de bola, tem. Mas é um jogador lento. Hoje o futebol moderno hoje não aceita mais jogador lento. Será que vocês não enxergam? Será que vocês não estão vendo o que eu estou vendo? Por isso que eu falo, em terra de cego, quem tem um olho é ele. Por isso que eu digo, uns gostam dos olhos, outros gostam da ramela. É isso que eu estou vendo. As pessoas, como esse futebol hoje, corre muito dinheiro, e a ambição pelo dinheiro sempre existiu. Sempre existiu. As pessoas querem se perpetuar, mesmo perdendo. E eu estou vendo, olha, eu estou tão preocupado com Fortaleza, sabe? Mas tão preocupado, porque eu não esqueço da frase que o Manuel Guimarães me disse uma vez. Nunca você vai ver Fortaleza e Ceará bem. Quando um está bem, o outro vai estar mal. E é o que vem acontecendo. E digo mais, se a imprensa esportiva não cobrar, não exigir o que é para ser cobrado, não exigir o que é para ser exigido, a coisa, como diz na gíria, vai ficar preta. Entendeu? Eu estou realmente muito preocupado. Não sou eu, não. Noé de Brito está preocupado, Jorge Mota está preocupado, Paulo Arthur está preocupado, Renan Vieira está preocupado. Entendeu? Doutor Adailton Campeiro está preocupado. São pessoas que participaram já do Fortaleza, que têm amor ao clube. É diferente. É diferente. O Gilberto Lourim está aqui, não dorme de preocupação, não acredita mais. Esse jogo contra o Fluminense, eu vou até fechar os olhos, não vou nem assistir. Não vou nem assistir. Eu não vejo uma recuperação desse Fortaleza, não estou vendo. Eu pensei, acreditei no jogo de ontem e não vi nada. Eu até disse, e sempre digo, Pedro é santo,
mas obra milagre. Acreditei nisso. Ele levou a pena do Botafogo e eu pensei em acontecer um milagre ontem. Não aconteceu. O time se apresentou pior, conseguiu jogar pior do que aquele timeco da Argentina, que ali é um timeco. A verdade é essa, nua e crua, não tem outra. Não tem outra. Agora, se vocês querem que eu engane a vocês, não faz parte do meu conhecimento, não faz. E nem tampouco da minha educação. Tá certo? Vamos ouvir agora os áudios, dar uma relaxada. Vamos chamar o Ricardo Silva para trazer as manchetes do seu programa. O George Escócia deve estar viajando. Não, Lazinho. Oi. O George está em linha com você. Então vamos lá, vamos ouvir o George. E que é, George? Bom dia, meu querido, pode falar. Bom dia, Waldo. Rapaz, agora como diz o outro, falar o quê? Ontem eu tinha iniciado nossa conversa dizendo que ia me poupar de falar sobre o Fortaleza naquele jogo de ontem. E eu disse, não, eu tenho que falar porque nós não podemos pecar por omissão. Pelo menos falar, nós temos esse direito. Ouvir, né? Ouvir, porque ninguém consegue encontrar uma entrevista ou uma reportagem, porque no meu tempo que eu entendia que existia imprensa, existia reportagem. Você ia para um lugar com o direito de perguntar. Hoje você vai para um lugar, não tem o direito nem de perguntar. Até porque ninguém vai saber o que é que vai dizer como resposta. Esse treinador, com todo respeito, eu não gosto de falar de profissional, mas ele passa a semana e vai passar mais uma e vai passar mais outra e não vai ter o que dizer e não vai ter o que falar. Infelizmente, se ele entende, se ele não entende, é como eu estava falando ontem, o Fortaleza é um time que é uma interrogação, é um professor, aliás, é uma equação de segundo grau que o professor de matemática não consegue resolver. O último dos presentes deixados pelo Dr. Pablo, que foi o direito de jogar uma Libertadores, porque quem deixou foi ele. Esse presente foi dado pelo Dr. Pablo. A diretoria do Fortaleza resolveu que não precisava valorizar. Como não precisou valorizar tudo que foi feito para trás, porque se tivesse valorizado, ele teria ficado, porque ele não pediu para sair. Botaram para fora o Dr. Pablo. E com ele, Oswaldo, foram embora todas as grandes emoções que o Fortaleza poderia dar à sua torcida. Porque aquele jogo de ontem, Fortaleza pode jogar mais 45 dias seguidos, e ele não vai fazer um gol. E o pior, passou a semana treinando. Se era para botar o Marinho no jogo, por que não entrou com o Marinho? Se era para colocar o Kevin, que eu acho que é Kevin, aquele menino que é meio de campo, por que não botou logo no primeiro momento do jogo? Não é para ganhar? Você só quer ganhar se for no segundo tempo? Ó, meu amigo, se você não ganha no primeiro, não ganha no segundo, e está esperando ver o que é que vai acontecer com o jogador que entra em campo, que eu vi isso ontem. Jogador para barro, mas não é batida de carro, é para barroar um no outro. Eu vi jogador de Fortaleza ontem se batendo um no outro dentro de campo. Aí, a ciência. É o que eu sempre venho dito, Oswaldo. Fortaleza esse ano está atravessando um deserto. A diferença é que nem camelo para carregar o Fortaleza nas costas ele tem. Estou por aqui, Oswaldo. Boa sorte. Tá bom.
caba bom, fala pouco e diz tudo. Pronto. Fala pouco e diz tudo. Acabou a história. Não tem negócio de conversa mole. Tudo bem, doutor Jorge Costa. Obrigado pela sua participação exclusiva na equipe Bola de Ouro.